Nossa aula hoje vou trabalhar com vocês os governos que administraram o Brasil entre o fim da era Vargas e o início da ditadura militar. Esse período é classificado na história do Brasil como governos militares. O que eu vou focar mais é a parte de políticas, né, que visavam justamente um aspecto de fomentar a industrialização nacional. Porém, esse objetivo dessas políticas passaram por forte influência, lógico, né, das tempestades políticas que estavam acontecendo no Brasil no período. Então, Vargas ele vai ser o governo mais presente no processo de industrialização nacional. Não é à toa. Ele administrou o Brasil de 1930 a 1945 e foi afastado em 45, né? Só que passados 5 anos, de 45 a 50, não tinha surgido no Brasil uma figura política capaz de substituir aquela forte presença de Vargas. E Vargas, então, ele volta ao cenário político nacional, só que agora pela via democrática e é eleito. O mesmo modelo de governo, né, ele desenvolve na sua fase democrática, que vai até 54, desenvolvendo a indústria nacional, criando estatais. Nesse período ele cria a Petrobras. Porém, os grupos políticos de oposição estavam muito bem organizados, certo? E isso levou o Brasil nesse período, né, a uma forte polarização, principalmente devido a um fato de uma tentativa de assassinar a um opositor de Vargas, conhecido como Carlos Lacerda. E essa tentativa de assassinato não foi, digamos, bem executada, e Carlos Lacerda então denunciou Vargas como mandante daquele crime, e isso levou a uma forte pressão na qual exigiam a renúncia de Getúlio Vargas. Envolvido nessa crise política, Getúlio Vargas comete suicídio em 54. Assume o governo do Brasil Café Filho, o Potiguar Café Filho, né? Só que já era no fim da gestão do governo Vargas, e aí já iniciava as eleições, né, para a administração seguinte. Quem foi eleito nesse período foi JK, Juscelino Kubitschek. Ele tinha uma plataforma de desenvolvimentista moderno, queria modernizar o Brasil, né? Então Juscelino promove naquele momento, né, no cenário político, uma calmaria, né? Uma certa calmaria, porque justamente ele conseguiu apaziguar os ânimos dos militares, né? E ao mesmo tempo, né, ele mantinha os movimentos sindicais, que eram os movimentos populares, mais controlados. Então teve uma aliança, né, entre o PTB e o PSD, que formava então a base de apoio do governo JK. Os seus princípios, né, o princípio do seu governo foi desenvolvimento e ordem. Veja só, o plano político de JK foi conhecido como 50 anos em 5, né? Como avançar o Brasil, desenvolver o Brasil nos 5 anos de governo de JK, né? Avançar o Brasil 50 anos dentro daqueles 5 anos de governo que ele tinha, certo? E aí ele tinha que priorizar algumas políticas, e aí tinha energia, indústria de base, transporte, alimentação e construção de Brasília, que isso era um plano, né, que visava justamente interiorizar a administração, porque basicamente as políticas
desenvolvimentistas do Brasil ficavam geralmente concentrados no centro-sul e em algumas capitais, mas sempre na parte do litoral brasileiro. A criação de Brasília visava justamente atender essa nova demanda, né? Esse Brasil que era tão esquecido. Então surge também a SUDENE, que eram órgãos responsáveis pelo desenvolvimento, né, das regiões mais atrasadas. Aqui a SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, certo? E depois, posteriormente, vai surgir outras superintendências. A política nacional desenvolvimentista era baseada na atração de capital estrangeiro, e ele priorizou principalmente a indústria automobilística. Essa daí foi a vedete do governo JK, certo? Para isso era necessário também o Brasil dinamizar outras áreas. Por quê? Por exemplo, a área de transporte, os investimentos no setor de construção de estradas, né? A base do aço, que a gente já tinha sido a Companhia Siderúrgica Nacional, para ser justamente canalizado também para o setor automobilístico. Nesse período, o PIB do Brasil ele cresce, né, de forma acelerada, era acima da média da América Latina. Só que crescimento também, pessoal, traz um problema de inflação, a gente vê lá na frente, né? Bom, então tá aí, a implantação da indústria automobilística feita com êxito, né? Em detrimento do desenvolvimento dos transportes de massa e construção da malha ferroviária. O plano de JK, né, não tinha como base o transporte de massas, né? Então, setores como a ferrovia foi deixado de lado a partir de então, que eu já expliquei na aula anterior. E esses transportes de massa que era para ser a base, né, do Brasil, porque simplesmente dava uma maior dinâmica de infraestrutura de escoamento de produtos, foi deixado de lado. Foi priorizado no governo JK o transporte individual, o automóvel. Cria uma dependência ao mesmo tempo, né, quando se prioriza o automóvel, dos derivados da indústria automobilística, entre eles o petróleo, né, que nessa época o Brasil não era autossuficiente e importava, certo? Tá aí então o plano de metas dele, né? E aí o povo, né, sempre nesse aspecto, né, o povo sofrido, né? Aqui, ó, propaganda da época, a indústria Volkswagen vem para o Brasil, né? E a construção de Brasília, que ele deixou a responsabilidade, né, sobre o arquiteto Oscar Niemeyer, um artista, né, arquiteto e artista, com certeza, porque os traços de Oscar Niemeyer é uma verdadeira arte. E simplesmente dessa forma também ele ativava a construção civil, certo? Em 1960 Brasília foi inaugurada, certo? Então o governo teve nesse período gastos exorbitantes, né, essas megas construções. E para isso foi necessário o quê? Né? A atração de capital estrangeiro, que nesse período aí, a atração de capital estrangeiro também não era bem visto, né? Simplesmente tinha-se aquela ideia de Vargas, né, de se desenvolver com capital próprio. E essa ideia não foi seguida por JK. Isso lhe valeu o rótulo, né, de entreguista. Porque o Brasil contraía empréstimos, fazia toda essa dinâmica financeira que pagava juros, né? E isso gerava muitas críticas. Bom, a parte industrial, o Brasil ficou muito concentrado na parte da região sudeste do Brasil, principalmente porque o sudeste era a região que tinha capital, que tinha mais acumulado capital, principalmente derivados ainda da fase do café, que tinha dinamizado para a área da indústria, mão de obra qualificada e infraestrutura. Então, tudo isso levava a um suporte, né, que permitia um maior desenvolvimento da indústria nacional na região sudeste. Está aqui, ó,
né? Esse aqui é um mapa da concentração industrial do Brasil, né? Dá para você ver a disparidade, né? Bom, e aí JK sai do governo, o presidente que ganha as eleições, o candidato que ganha as eleições seguintes vai ser Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele passou para a história nacional como um candidato folclórico, né, em que fazia discursos ele era um cara muito bom de oratória e fazia discursos moralistas, né, e combate à corrupção. Isso fez com que ele ganhasse muito apoio, principalmente apoio popular, certo? Que gerava uma identidade entre o candidato e os eleitores. Aqui no período da época, o símbolo dele era a vassoura, né? Que ele prometia varrer a corrupção do Brasil, certo? Só que isso se revelou um verdadeiro fiasco. Jânio Quadros, ele ficou apenas 8 meses no poder. Quando ele chegou ao poder, aquela ideia de tornar o Brasil um país mais que progredisse, né, se revelou um verdadeiro fiasco, porque o presidente, em vez de implementar reformas, fazer planos de investimentos para gerar emprego e renda, não, estava se ocupando com situações acessórias que não traziam relevância, não tinham relevância para a população, como por exemplo que eu coloquei, proibiu o lança-perfume, né? Proibiu o uso de biquíni nas praias, proibiu briga de galo. Então, quer dizer, a população, o povão mesmo, não está interessado nesse tipo de administração, né? Isso aí era uma situação irrelevante. E, ao mesmo tempo, Jânio, ele não definia-se bem a respeito da política externa nacional. Ora ele flertava com o socialismo cubano, né? E era uma verdadeira confusão. Tá aqui, na política externa ele condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul. Observe bem, pessoal, nós estamos em plena Guerra Fria, 1961, né? E esse camarada está aqui fazendo esse reconhecimento ao movimento socialista, o que gerava dificuldades para o Brasil, porque o Brasil era muito dependente do capital americano, né? Então, o posicionamento, né, mal visto pela elite conservadora, que passa a criticar o governo de Jânio Quadros. Bom, no aspecto econômico, Jânio Quadros não foi tão relevante assim, né? O Brasil, apesar de certa neutralidade, né, em relação à Guerra Fria, certo? No campo econômico, né, ele conseguiu empréstimos, né, renegociar a dívida externa no Brasil, certo, pessoal? Mas só que as medidas, essas medidas não amenizaram a crise econômica e política que o Brasil estava vivendo, certo? Então o que acontece? Jânio Quadros, ele viu-se envolvido em uma situação de ingovernabilidade, e que ele viu que não ia conseguir fazer o plano de reformas que ele tanto pretendia, e aí ele tentou fazer um golpe de político, né, em que ele renunciava. A ideia dele era renunciar e o povo ia às ruas não permitindo a sua renúncia, né? Então ele renuncia, só que o Congresso aceita, não tem nenhum apelo popular para que ele volte, e Jânio Quadros, então, ele sai da política nacional dessa maneira, de forma um verdadeiro fiasco. Depois eu vou continuar esse aspecto com vocês, trabalhando mais as políticas e a industrialização do Brasil. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.